Galera, então a gente vai começar analisando o jogo da Austrália contra o Bahrein, certo? Começando aqui pelos últimos jogos da Austrália. Nos últimos 5 jogos da Austrália, vocês podem ver que foram 4 vitórias, né, e vitórias bem consolidadas e apenas uma derrota. Já o Bahrein, nos últimos 5 jogos, foram 2 vitórias, uma derrota e 2 empates, né? Então aí você já tem um certo favoritismo do time da Austrália, beleza? Temos algumas previsões aqui. Para vencedor da partida, vocês podem ver que a odd para a Austrália está uma odd de 1,13 e 65% de chances disso acontecer. Então, assim, para a Austrália vencer o jogo, tá uma probabilidade muito alta. Eu deixei aqui em lilás as probabilidades maiores de acontecer, certo? E as odds também, na maioria das vezes. Ó, dupla chance para a Austrália, vocês podem ver que está pagando 1,02, né? Casa ou fora, né, para ter um vencedor na partida, tá pagando 1,08. Então são odds que não compensam. Então a gente foge um pouquinho. Quem quiser ir na vitória seca da Austrália é válido. Descendo mais um pouquinho, outra que a galera gosta muito de jogar é gols. Né? Vocês podem ver que mais de 0,5, over 0,5, tá saindo a 1,02. Então odd também que não compensa. Já o over 1,5 tá pagando 1,17, com 81% de chances de acontecer nesse jogo. Então, eu acredito que esse over 1,5 é muito válido. A gente também tem os under, né? O under 0,5, ó, tá pagando uma odd muito alta, né? Mas são coisas que é difícil de acontecer. Descendo mais um pouquinho aqui, vocês podem ver que menos de 4,5 gols já é um odd de 1,20, né? O under 4,5, né? Já tá bom de acontecer. Ó, o under 5,5 também, pagando 1,06, certo? Então aqui são probabilidades mais fáceis de acontecer, né? Mais de 0,5, mais de 1,5 gol na partida, beleza? Dupla chance também, né? Pode ser que aconteça, tá? Né? Com a odd alta. E aqui eu trouxe uma taxa de sucesso, né? Que a gente fez para vocês aí. Por exemplo, vitória pro lado da Austrália, né? Nesse pré-jogo, 80% das vezes aconteceu, né? Nos últimos 10 jogos foram 8 vitórias da Austrália. Já o Bahrein, né, no número de vitórias nos últimos 10 jogos foram apenas 4 vitórias. 40% das vezes aconteceu. Então, eu acredito numa vitória da Austrália nessa partida, beleza? Então agora vamos para o próximo jogo. Vamos agora com o Japão e China, né, o World Cup também, qualificação da Ásia, certo? Para essa quinta-feira. Descendo aqui para a gente ver os últimos 5 jogos. Os últimos 5 jogos do Japão foram 4 vitórias. Vitórias boas também, né? Com goleadas e apenas uma derrota. Já a China sofreu um pouquinho, apenas uma vitória nos últimos 5 jogos, 2 derrotas e 2 empates. Então o Japão é favorito, certo? Então por isso que a gente já começa com casa-empate, né? Uma ótima opção. Agora descendo aqui para as previsões, vocês podem ver que está pagando uma odd de 1,07, 70% de chance disso acontecer na vitória do Japão, porque o Japão é muito favorito. Né? Descendo mais um pouquinho, vocês veem que está em lilazinho aí o dupla chance. Né? Dupla chance não está pagando nada, casa empate. Por quê? Porque o Japão é muito favorito, certo? É muito favorito. Então a gente pode ir também para gols. A gente pode ir no over e no under gols para esse duelo aí. Vocês podem ver que para sair 1,5 gol, over 1,5 nessa partida está pagando 1,11. Uma probabilidade de 71% de acontecer, certo? Então a gente tem uma probabilidade muito alta do under 1,5. Né? Descendo mais um pouquinho aqui, a gente tem uma probabilidade aí, não está circulado em lilás, mas a gente tem mais de 2,5, né? Over 1,5 nessa partida, pagando 1,40, né? Com 45% de chance de acontecer. Então tem uma probabilidade também boa, né, para você que quer jogar uma moedinha no over 2,5 para essa partida, para sair 3 gols. Aí eu separei para vocês aí em lilás também, menos de 3,5, né, o under 3,5, pagando aí 1,74 com 77% de chances de acontecer, certo? E temos outras probabilidades também com odds menores, né? Então para essa partida de Japão e China eu vejo o Japão bastante favorito, né? Para quem quiser com o Japão marcando um gol também é muito válido. Temos aqui a nossa taxa de sucesso também, os últimos 8 jogos, os últimos 10 jogos do Japão foram 8 vitórias, então 80% de chance aí, 80% aconteceu, né? Já na China, nos últimos 10 jogos, apenas uma vitória, então bastante favorito aí para esse duelo, a seleção japonesa, né? Os últimos jogos do Japão aí, como eu mostrei para vocês lá,
A gente deixa tudo detalhado. O Japão aí que vem de uma derrota pro Irã, né, mas foi uma final. Já a China não vem em bons jogos, não. A China vem sofrendo um pouquinho, beleza? Então essa foi a nossa análise para Japão e China. Espero que tenham gostado. Vamos para o próximo jogo. Deixa nos comentários, galera, o que tu acha que vai acontecer nessa partida também, beleza? Vamos para o próximo jogo. Galera, analisando o pré-jogo, certo? De Coreia e Palestina. Descendo mais um pouquinho, a gente pode ver que a Coreia nos últimos 5 jogos, certo? Foram 3 vitórias, um empate e uma derrota. A Palestina nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates, ou 2 derrotas e um empate. Então acredito num jogo aqui onde a Coreia tem um leve favoritismo porque está jogando em casa, o jogo é em Seul. Então as previsões aqui, ó, vocês podem ver que o vencedor da partida, a Coreia está com 67% de possibilidades de vitória aí. Então quando a gente fala de vitória da Palestina, já cresce para 17,8 a odd, com 13% essa probabilidade, né? Então a probabilidade pequena. Dupla chance pagando quase nada, certo? Então não compensa muito, ou você vai vitória da Coreia ou então vai em gols. Ambas marcam aqui pagando 2,27 para ambas marcam, e ambas não marcam 1,58. Então fugiria um pouquinho desse de ambas marcam, a não ser que você realmente queira esperar o ao vivo. Caso a Palestina faça um gol, aí sim você pode entrar no ambas marcam, né? Vai estar pagando menos, mas a probabilidade de acertar é maior. Vamos para over e o under goals. A gente tem aqui over 1,5 pagando 1,12 com 75% de chance de acontecer. Mais uma vez eu digo, galera que não entende de over e under, é o mínimo aí que você tem que aprender, cara. Handicap também. Então você vai no Google, pesquisa o que é over, over goal, o under goal, handicap, para entrar no mundo das apostas, beleza? Então over goal, over 1,5 pagando 1,12 com 75% de chances de acontecer isso, beleza? Temos descendo mais um pouquinho aqui, menos de 3,5, o under 3,5 pagando 1,76, né? Pode ser que aconteça também, tá com a probabilidade alta de 72%, então quem quiser arriscar, né, dá para dar um troquinho aí do pão. E o under 4,5, o under 5,5, o under 6,5, esses são mais prováveis a acontecer. A probabilidade é bem maior, certo? Vamos agora aqui para a taxa de sucesso nas vitórias. Os últimos 10 jogos da Coreia foram 6 vitórias, né? 60% aí. E já a Palestina nos últimos 10 jogos foram 3 vitórias, né? Para a galera que quiser ver o restante aqui, ó. A gente tem aí ambas marcam, vitória do time sendo favorito, né, não perder sendo favorito. Então, Coreia tem uma vantagem muito grande nesse duelo, beleza? Vamos aguardar e vamos para a próxima partida. Arábia Saudita e Indonésia, certo? Pré-jogo, o jogo é em Jeddah, né, no King Abdullah Sport. Para a galera que curte o Campeonato Árabe já deve estar acostumado. Os últimos 5 jogos da Arábia foram 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, muito parecido com a Indonésia. 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. Então são 2 equipes que nos últimos jogos, né, fizeram campanhas interessantes. Outra coisa aqui, ó, fato interessante, né, que a Arábia Saudita, a equipe marcou 13 gols nos últimos 10 jogos. Então a média de mais de 1 gol. E a equipe da Arábia Saudita não sofreu gol nos 6 dos últimos 10 jogos. Então a Arábia Saudita ofensivamente vem muito bem, né, e defensivamente também. Já a Indonésia, a equipe marcou 9 gols nos últimos 10 jogos, então é a média de menos de 1 gol por jogo, né, mais de 2,5 gols, né, over 2,5 no total em 5 dos últimos 10 jogos. Então assim, a Indonésia é uma equipe que está criando chances, mas não está concluindo em gols na maioria das suas partidas, em metade das suas partidas. A equipe sofreu 17 gols nos últimos 10 jogos, então é uma equipe que vem sendo vazada. E a equipe não sofreu gol em 5 dos últimos 10 jogos. Então é uma equipe que deu uma melhorada no seu sistema defensivo, mas ainda continua sendo uma defesa bastante vazada, a Indonésia. Então a gente vai aqui para as previsões, certo? Como eu falei, a Arábia Saudita um leve favoritismo, né? Tá com a odd até muito boa, 1,27, 62% de probabilidades disso acontecer. Ambas as equipes marcam, né? Tá pagando uma odd mais de 2 para quem quiser arriscar. Lembrando, como a Arábia é favorita, né? Se a Indonésia sair na frente, fica muito propício para ambas marcam. E a gente vem no over 1,5 mais uma vez, ó, 1,19, né? Tá pagando muito bem aí pro over 1,5, 82% de chances disso acontecer.
né? Temos o over 2,5 aí pagando 1,64, né, com a probabilidade de 62%. Tá acima de 50%, então a probabilidade já começa a aumentar um pouquinho, né, com grandes chances, né? Então essas daqui são as probabilidades para esse jogo. A taxa de sucesso aqui, nos últimos 10 jogos da Arábia, foram 6 vitórias, né? Dos últimos 10 jogos da Indonésia, apenas 4 vitórias, beleza? Então essa foi a nossa análise. Aí, ó, descendo aqui, se você quiser ver também, vamos ver aqui, ó, meio tempo, na metade do tempo, foram 5 vitórias da Arábia. Meio tempo com mais gols. Mas na frente a gente começa a mostrar isso também, se a galera for gostando desse novo jeito, beleza? Então vamos para a próxima partida. Deixa nos comentários o que tu acha que vai acontecer também nesse jogo. Vamos falar agora de UEFA Nations League, o jogo Portugal e Croácia. Descendo um pouquinho aqui, os últimos 5 jogos de Portugal foram 3 vitórias e 2 derrotas. Os últimos 5 jogos da Croácia foram 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota e 2 empates. A equipe de Portugal, fato interessante, a equipe marcou 18 gols nos últimos 10 jogos. Então a equipe que vem aí com uma média de quase 2 gols por partida, né? A equipe sofreu 11 gols nos últimos 10 jogos, então vem tomando gols também. Não perdeu nos últimos 2 jogos. Já a equipe da Croácia marcou 16 gols nos últimos 10 jogos. Mais de 2,5 no total em 6 dos últimos 10 jogos. A equipe sofreu 11 gols nos últimos 10 jogos, então o 1,5 aqui a gente vai ver que tá claro. Houve 1,5, tá claro nesse jogo. Portugal, um leve favoritismo, tá com a odd boa aí, mas 42% de chance, então tem o risco. Dupla chance, né? 1,13 com a odd. Vocês podem ver que em lilás aqui é onde a probabilidade está maior de acontecer, 74% de chance, vitória ou de Portugal ou da Croácia. Ambas marcam aí, ó, 50% de chance para cada, né? A gente vem no over 1,5, como eu falei, pagando 1,28, até uma odd muito boa, 72% de chance disso acontecer, né? O over 1,5 para esse jogo. Então, descendo mais um pouquinho, o over 2,5 pagando 1,90, já começa aí um certo risco, tá abaixo de 50% de chance para sair 2,5 gol na partida. Então temos que analisar com calma aqui. O under já tem uma probabilidade maior, o under 3,5 com 76% de chance de acontecer pagando 1,33. Então para acontecer menos de 4 gols, né, 3 gols na partida é green. Então acredito que seja válido aqui em Portugal e Croácia, beleza? Vamos para a taxa de sucesso, analisando somente as vitórias. Nos últimos 10 jogos foram 7 vitórias. Nos últimos 10 jogos, 5 vitórias da Croácia. Vai ser um jogo muito duro, galera. Um jogo muito duro mesmo, beleza? Então, o nosso placar exato aí do lado, né? Deixa nos comentários o que tu acha que vai acontecer nessa partida e vamos analisar aí o próximo jogo. Escócia e Polônia, UEFA Nations League, nessa quinta-feira também, né? O jogo é em Glasgow, na Escócia. Vamos aqui para o pré-jogo. A Escócia vem aí muito mal das pernas. Nos últimos 5 jogos, vem oscilando entre derrota e empate. Derrota, empate, derrota, empate. Não teve vitória nos últimos 5 jogos. A Polônia, nos últimos 5 jogos, foram 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Fatos interessantes aqui, a equipe marcou 10 gols nos últimos 10 jogos. É um gol, média de 1 gol por jogo. Mesmo não vencendo, vem fazendo o seu golzinho. Mais de 2,5 gols, né? Over 2,5 no total em 6 dos últimos 10 jogos. Então, nos últimos 6 jogos, nos últimos 6, né, jogos da Escócia, vem saindo gols. A equipe sofreu 25 gols nas últimas 10 partidas. Então, galera, vem tomando muitos gols. Então, a Escócia vem tomando muitos gols, né? Então, mas o jogo é lá na casa dos caras. Então, a gente tem que ter cuidado ao analisar. Já a Polônia, a equipe marcou 17 gols nos últimos 10 jogos, então vem marcando gols. Cara, é outro jogo interessante para over 1,5 também. É outro jogo para over 1,5. Ambas marcam, eu acho interessante, porque vocês podem ver que mesmo a Escócia não vencendo, ela vem marcando gols. Então acredito que o ambas marcam também pode ser interessante. Vamos ver aqui as previsões. Ó, as previsões dão um jogo muito igual, né? Porque o jogo, querendo ou não, é na Escócia, né? Então o vencedor da partida, vocês podem ver aqui que o vencedor da partida tá uma probabilidade maior para a Escócia, mas não é aquela coisa, aquela superioridade toda, né? Então, tá muito igual. Dupla chance aí, com a probabilidade maior, por incrível que pareça, mesmo pagando uma odd mais alta para a Polônia, né? Porque a casa de aposta, ela dá um certo favoritismo para a Escócia, um leve favoritismo para a Escócia.
mas a probabilidade maior que isso aconteça é pro lado da Polônia. Então, para ter um vencedor, tá pagando 1,34, ou vitória da Escócia ou vitória da Polônia. É uma 76% de chance de acontecer. E Polônia empate pagando uma odd de 1,57 com 77% de chances disso acontecer. Ambas as equipes marcam, daria para cravar assim, ó, 50% a 50%. Tá pagando 1,93 para ambas marcam, então dá para fazer essa fezinha. Por quê? Porque a Escócia, mesmo não jogando bem, tá marcando seus golzinhos e a Polônia também. E quando a gente vem aqui pro over 1,5, tá pagando 1,41 aqui no canto da tela, ó, 68% de chance de acontecer. Para sair um golzinho no jogo, over 0,5, tá pagando 1,07. Então são probabilidades aqui que dá pra gente ir nesse duelo, beleza? Taxa de sucesso, como eu falei, da Escócia não vem bem, nos últimos 10 jogos não venceu. Já a Polônia nos últimos 10 jogos, 50%, venceu 5, né? Ambas as equipes marcam, ó, vocês podem ver que a Escócia, mesmo não vencendo, em 10 jogos, 6 teve ambas marcam. E a Polônia, em 10 jogos, 8 teve ambas marcam. Então acredito que o ambas é muito forte nesse jogo, beleza? Então deixa nos comentários o que tu acha que vai acontecer nessa partida, o que tu vai apostar nessa partida e vamos para a próxima. Continuando na UEFA Nations League, dessa vez Dinamarca e Suíça. O jogo é em Copenhague, né, na Dinamarca. Então aí a Dinamarca já começa com um leve favoritismo, porque é mandante, são duas equipes muito boas. Os últimos 5 jogos da Dinamarca, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Os últimos 5 jogos da Suíça foram 3 empates e 2 vitórias, certo? Fatos interessantes aqui, ó. A Dinamarca marcou 11 gols nos últimos 10 jogos, então vem fazendo gols. A equipe sofreu 9 gols nos últimos 10 jogos, então vem tomando gols. Na Europa, o over 1,5 é muito bom nessas seleções. A equipe não venceu nos últimos 4 jogos, então a Dinamarca não venceu os últimos 4 jogos. Já a Suíça marcou 14 gols nos últimos 10 jogos, então, como eu falei, o over 1,5 é muito válido, porque são equipes que marcam gols. A equipe não sofreu gol em 4 dos últimos 10 jogos. Então a Suíça vem com a defesa como sempre teve, né? Uma defesa bastante segura. E a equipe não perdeu nos últimos 9 jogos. Então é uma equipe que vem aí bem nas últimas partidas, a Suíça, mas o jogo é fora de casa. Por esse motivo as casas de aposta estão dando leve favoritismo aí para a Dinamarca, por ser mandante. Mas a gente vai aí no dupla chance, tem a Suíça, né? Dá para você pegar essa fora empate aí, né? Porque tá pagando 1,60. Tá pagando 1,60 com a probabilidade de 74% disso acontecer. O ambas marcam também é muito válido, né? 1,87 tá pagando para acontecer, já que as duas equipes vêm marcando gols. E aqui no over e o under goals, over 0,5 pagando 1,07 para quem quer ir bastante seguro. Over 1,5 pagando aí 1,38 também é muito válido. E temos o under 3,5 aí pagando 1,24, 83% de chance disso acontecer. Então são probabilidades reais aí de acontecer nesse duelo. Taxa de sucesso aqui de vitórias. A gente tem aí a Dinamarca venceu 4 dos últimos 10 jogos. Suíça também, né? 40% de chance aí nos últimos duelos. E é isso, vamos para a próxima partida. Vamos agora de Sérvia e Espanha. Os últimos 5 jogos da Sérvia foi 2 empates, 2 derrotas e apenas 1 vitória. Os últimos 5 jogos da Espanha foram 5 vitórias, então a gente vê que a Espanha, mesmo jogando fora de casa, tem um leve favoritismo nesse duelo. Não é à toa que as casas de aposta estão dando favoritismo para a Espanha, 1,54 na vitória da Espanha. Eu acho um pouquinho arriscado, mas a dupla chance aí, fora empate, dá pra gente ir, pagando 1,12, 80% de chance de acontecer. Então fora empate também cai muito bem. E descendo mais um pouquinho, a gente tem os over, né? Over 0,5 pagando 1,05, para quem quiser uma odd bem segura. Over 1,5 com 69% de chance de acontecer, pagando 1,31, então também é muito válido esse over 1,5 para essa partida. Beleza? Então, Espanha com leve favoritismo nesse duelo. Vamos agora, taxa de sucesso aqui. A Espanha, que nos últimos 10 jogos venceu 8, né? E a Sérvia nos últimos 10 jogos venceu 3. Então, a Espanha é favorita para esse duelo. Deixa nos comentários o que tu acha que vai acontecer nessa partida e vamos. Estônia e Eslováquia. O jogo em Tallinn, na Estônia. UEFA Nations League.
Então, descendo aqui, a gente vai ver que os últimos 5 jogos da Estônia foram 4 derrotas, né? E os últimos 5 jogos da Eslováquia teve 3 vitórias, aí, um empate e uma derrota. Então, nos últimos jogos, o retrospecto da Eslováquia é um pouco melhor, então por isso que as casas de aposta estão dando aí um leve favoritismo para a Eslováquia. Mas eu acho arriscado, então quem quiser ir fora empate, eu acho mais válido, pagando 1,11 na odd, 74% de chance disso acontecer. Quando a gente vai para over, a gente tem aí o over 0,5, 1,05, né, 89% de chance disso acontecer. E temos também o over 1,5, pagando 1,34 com 67% de chance disso acontecer. Então esses over 1,5 também aí é muito válido, né? Temos também o under 3,5, para quem quiser, 81% de chance de acontecer. 1,26 é uma odd muito boa para sair até 3 gols no jogo. Então eu acho que é muito válido para essa partida. Taxa de sucesso aí nos últimos 10 jogos, para a gente ter uma noção, é apenas uma vitória da Estônia, e a Eslováquia foram 6 vitórias nos últimos 10 jogos. Então a Eslováquia, mesmo jogando fora de casa, tem um leve favoritismo sim. O under 1,5 se encaixa muito bem nessa partida, beleza? Vamos agora para a próxima partida. Belarus e Bulgária, UEFA Nations League. É isso mesmo, o jogo é em Belarus. Não vou dizer o nome da cidade porque é muito difícil, mas Belarus nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas e 1 empate, né? Ratificando aqui, Belarus nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Já a Bulgária foram 3 empates, 1 vitória e 1 derrota, então muito parecido, né, nos resultados. E um leve favoritismo aqui para a Bulgária, mas também fugiria da vitória seca aqui nessas equipes. Dupla chance, pagando aí 1,19, né? Bulgária empate, então a probabilidade de 73% acontecer, muito alta, certo? Para a equipe aí da Bulgária, mas dá para ir. Ambas as equipes marcam pagando 2,10, então é aquela coisa, né? Como a Bulgária tem um leve favoritismo, se Belarus sair na frente, cabe a você analisar se vale a pena pegar a odd, né, para ambas marcam, beleza? Porque se o favorito sair atrás, a probabilidade da ambas é muito alta. Quando a gente vai para over e o under goals, over 0,5, pagando 1,08. Para quem quiser, over 1,5, pagando 1,44, é válido, aquele, né, a moedinha menor. Aí já temos também o under 3,5, pagando uma odd de 1,20, com a 87% de chance de acontecer, beleza? Então algumas análises aqui desse jogo. Vamos aqui para a taxa de sucesso, o número de vitórias aí, 4 nos últimos 10 jogos. Já a Bulgária, 1 nos últimos 10 jogos. Então a Bulgária aí sofrendo um pouquinho nos seus últimos jogos aí, beleza? Então vamos aguardar agora os comentários da galera para saber o que é que vocês estão achando dessa partida. Deixa aí nos comentários que é muito importante, galera. E vamos para o próximo vídeo. Continuando ainda aqui na UEFA Nations League, o jogo entre Irlanda do Norte e Luxemburgo. Descendo um pouquinho aqui para a gente ver as últimas 5 partidas da Irlanda do Norte. Foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Os últimos 5 jogos de Luxemburgo foram 3 derrotas e 2 vitórias, certo? Então acredito no jogo muito igual. Aqui caberia um empate seco, quem tiver coragem de colocar uma moedinha, né, no empate seco, tá pagando 3,27, muito válido. Descendo mais um pouquinho, ambas marcam, daria para arriscar sim, mas são 2 equipes que para gols deixam um pouco a desejar. Over e under goals nessa partida, se eu tivesse de apostar em over ou under goals, eu iria de over 0,5, pagando 1,07 só para aumentar um pouquinho a sua odd aí da múltipla. Over 1,5 é um pouquinho arriscado, por isso que está com a odd um pouco alta, 1,42, 66% de chance disso acontecer. E outra probabilidade alta de acontecer é o under 3,5, 83% de chance de acontecer, pagando 1,20. Muito válido então para essa partida. Taxa de sucesso, a gente tem aí 4 vitórias nos últimos 10 jogos para a Irlanda, a mesma coisa para Luxemburgo. Então um jogo muito igual, galera. Deixa nos comentários o que tu acha que vai acontecer e vamos para a próxima. UEFA Nations League também, teremos San Marino e Liechtenstein, 2 equipes que vêm mal das pernas. Vocês veem aí nos últimos 5 jogos de San Marino não teve vitória, nos últimos 5 jogos de Liechtenstein não teve vitória, certo? Então as casas de aposta aí não estão dando favoritismo para ninguém, tá um jogo muito igual, até um empate caberia aí nesses duelos. Ambas marcam também pagando muito alto, não estão botando fé.
Você vê aqui que até no gol, over gol e o under gol tá complicado. Então é uma partida para você ter cuidado ao apostar. Se eu for dar entrada nesse jogo, eu vou também no over 0,5. Tá pagando 1,12, só para aumentar minha múltipla, certo? Temos também aqui o under 3,5, pagando 1,12, com 87% de chance disso acontecer. Então daria para ir no under também 3,5, é muito válido, só que a odd também tá baixa, pagando 1,12 também. E é um jogo de tudo pode acontecer, são duas equipes que vêm muito mal das pernas. As duas equipes nos últimos 10 jogos não teve vitória. Não teve vitória, né? Então, bastante complicado esse duelo, certo? Mas se você quiser dar entrada nele, eu iria no over 0,5 ou no under 3,5. Beleza? Vamos agora para a próxima partida. Chegamos na América do Sul, fase de qualificação, né? O jogo aí entre Bolívia e Venezuela. Teremos altitude nesse jogo, estádio municipal é alto. Bolívia nos últimos 5 jogos, 5 derrotas. A Venezuela nos últimos 5 jogos não perdeu, 4 vitórias e 1 empate. Então vamos ver se essa parada, né? Porque data FIFA sempre tem uma parada muito longa de um jogo para o outro. Então vamos ver se essa parada não atrapalhou a Venezuela. Venezuela que vem bem, então querendo ou não, tem um favoritismo para esse duelo. Porém, as casas de apostas não colocam assim. Pela altitude, as casas de aposta dão a Bolívia como favorita para esse duelo, certo? Porque tá pagando 1,86. Já a vitória da Venezuela, 4,12. Dupla chance aqui, eu vejo um valor muito alto nessa odd, 1,92. Venezuela empate. O problema é porque tem altitude, né? Mas eu vejo um valor muito alto, quase dobrando, e tem 79% de chance de acontecer. Então, tá quase dobrando esse valor. Se eu fosse você, né, apostaria ali uma moedinha. Já a questão de ambas marcam também é válida para essa, pagando quase o dobro aí, 1,90. E over e under, over 0,5 pagando 1,06 para sair um gol no jogo. É uma odd muito baixa, né? Não sei se é válido o risco. Vai sair gol? Acredito que sim, né? Mas a gente sabe que zebras acontecem. Você arriscar o seu dinheiro por uma odd muito baixa, muito perigoso. A gente tem over 1,5 aí, pagando 1,34, com 71% de chance de acontecer. Então acho que esse é mais válido. Geralmente times da altitude, seleções que jogam na altitude, costumam sair gols, né? Então a gente vai aí, acredito eu que na minha múltipla eu vá no over 1,5 para esse jogo com a odd de 1,34, é uma odd muito boa. Vamos aqui na taxa de sucesso, os últimos 10 jogos da Bolívia, 3 vitórias. Os últimos 10 jogos da Venezuela, 5 vitórias, né? Mas esses últimos 5 jogos da Venezuela ela não perdeu, então olho nesse jogo aqui porque tem algumas odds de valor, principalmente pro lado da Venezuela, beleza? Vamos para o próximo jogo.